A gente continua falando sobre o uso dos energéticos. A bebida anda com a popularidade em baixa entre autoridades de saúde dos Estados Unidos. Um relatório da Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental revelou que o número de atendimentos em emergências por consumo abusivo dessas bebidas dobrou entre 2007 e 2011. Por terem uma dose muito grande de cafeína, os energéticos podem causar problemas para o coração. Recebemos o cardiologista Ricardo Contesini para conversar com a gente. Tudo bem, doutor? Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. Seja bem-vindo, viu? Então, por esse excesso de cafeína, o energético pode causar problemas para o coração? Eu já li, inclusive, doutor, que tem energético que tem o equivalente a 10 xícaras de café. Um cafezinho normal, uma xícara de cafezinho normal expresso, ele tem em média uns 40 gramas de cafeína. E existem energéticos já no mercado, isso no mercado brasileiro, que chega a 200, 250 miligramas de cafeína. O que mostra o excesso, né? E se você tomar 2, 3, 4 por dia, você vai ter uma sobrecarga de cafeína absurda. A cafeína ela acaba sendo um estimulante, ela tem como esse risco o aumento da frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial, ela pode trazer outros como estimulantes, síndrome do pânico, pode piorar a ansiedade, a irritabilidade, palpitação. Em pacientes ou em pessoas que têm algum problema de coração, isso pode agravar e ser um gatilho para algum evento. É por isso que a gente orienta a tomar muito cuidado. Um evento que o senhor diz pode até morrer, é isso? Sim, infarto, arritmia e pode levar até a morte em alguns casos. Barbaridade. Olha, a composição dos energéticos tem aí, promove, com essas substâncias todas, a aceleração do metabolismo. Isso, a longo prazo, pode prejudicar o coração? Sim, na verdade, ela promove uma aceleração do metabolismo e juntamente também uma aceleração do coração, que faz parte do metabolismo, né? Então, você pode, a longo prazo, causar uma arritmia em pacientes que podem ter esse problema ou, às vezes, induzir um aumento muito acelerado da frequência cardíaca, muita palpitação, pode piorar a pressão. Os energéticos, eles também têm a taurina, que é um aminoácido que faz isso, eles também têm muito açúcar, então para paciente diabético pode trazer problema. Então toda essa alteração a gente tem que tomar cuidado e tem que informar aquelas pessoas que vão fazer Além do uso. diabético, o hipertenso já também não deve tomar, né? Tem sódio também na formulação e como ele aumenta muito a cafeína, por causa da cafeína, aumenta a frequência cardíaca, também pode aumentar a pressão. Então é contraindicado para pacientes que têm pressão alta sem uma avaliação prévia com um cardiologista ou com um médico que o paciente passa. Por isso mesmo que parece que é uma bebida só de jovens, né? Que não tem nenhum problema desse, aparentemente, né? Aparentemente, sim. Então, doutor, quem é que não pode fazer uso de jeito nenhum de energético? Quem tem diabetes, quem tem pressão alta? O paciente diabético tem que tomar cuidado, o paciente hipertenso tem que tomar muito cuidado e aqueles pacientes que já têm problemas cardiovasculares. Esses pacientes também têm que tomar cuidado. Alguns pacientes, tem um dado bem interessante que o último DCM da psiquiatria, é um estudo da psiquiatria, ele saiu, que ele fala que a partir de 250 miligramas de absorção de cafeína, você já começa a ter alterações de irritabilidade, pode ter transtorno de humor, pode ter ansiedade, pode ter pânico. Então, a partir de 250, você já tem essa alteração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, esses pacientes também que têm transtorno de síndrome do pânico, ansiedade, humor, eles também devem evitar a utilização dessas medicações. Agora, doutor, e o atleta? Pode ser o amador e o profissional, né? Porque o coração, quando você faz exercício, já fica acelerado. Aí, se tomar energético para fazer exercício, isso potencializa, né? Sim. Eu costumo brincar que eu falo o seguinte, imagina aquela pessoa que vai para uma aula de spinning e que vai chegar numa frequência cardíaca de 180, 190, às vezes 200, que a gente nem indica. Imagina uma pessoa que dormiu 3 horas à noite depois de uma balada, tomou energético e de manhã vai tomar um energético de café da manhã para ir para a academia. A quanto pode chegar essa pressão? A quanto pode chegar essa frequência cardíaca? Então a gente tem esse receio. Então, na verdade, a gente orienta a esse ponto a tomar esses cuidados, porque o atleta ele pode ter alguma vantagem, principalmente naquele momento de uma atividade física de curta duração. Vai correr uns 100 metros, vai competir, vai fazer alguma nesse sentido. Mas a longo prazo e de rotina, a gente não indica. Doutor, e o energético misturado ao álcool? Que medo que eu tenho disso. Não tem nenhuma. Isso já tem. Dobrou, acho que quase em 250% o número de internações hospitalares e idas aos hospitais por causa da associação entre álcool, isso vale vodka, vale uísque, gin e o energético. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu conheço umas pessoas que falam assim, não, mas agora estou misturando com uma bebida mais fraquinha. Quer dizer, nenhuma, né? Nenhuma. Na verdade, você está tomando um estimulante, que é a cafeína.
Você vai utilizar uma bebida alcoólica, que também é um estimulante, ou seja, você pode piorar muito essas questões, tanto de pressão, de frequência cardíaca, principalmente naqueles pacientes que às vezes não sabem que têm problemas cardíacos. A primeira manifestação vai ser depois de fazer o uso dessas medicações. As arritmias são muito comuns quando você tem associação. Além do que a Tereza disse, da desidratação, então tem esse problema tanto da frequência cardíaca, quanto da hipertensão arterial, quanto de distúrbios psiquiátricos. A pessoa muitas vezes pode piorar um distúrbio psiquiátrico que às vezes era latente, que ela não sabia, e que pode ser induzido pelo uso dessas duas medicações. E pode até se tornar irreversível esse distúrbio. Sim. Até muitas vezes irreversível. Ô, doutor, e no seu consultório, o senhor já teve alguma experiência, já atendeu algum paciente, ou então algum colega seu que teve um infarto, que teve alguma complicação grave pelo uso do energético associado à bebida alcoólica? A gente teve um paciente que chegou com 40 e poucos anos, que fez utilização de bebida alcoólica com energético, e ele deu entrada no pronto-socorro com um quadro de infarto. Ele já tinha tido um infarto anteriormente, a frequência cardíaca subiu tanto, a pressão subiu tanto, que ele teve um novo evento naquele momento. A gente fala que é um gatilho. O grande medo é um paciente que já tem um problema, às vezes nem sabe que tem esse problema, e a utilização dessas duas substâncias juntas pode ser um gatilho para ele desenvolver um infarto, uma arritmia. Pode até levar à morte. Podendo levar à morte, sim. Doutor, a gente pode dizer que toda substância que promete deixar a pessoa ligada, ela faz mal ao coração? Eu não posso dizer isso como toda substância ligada, mas assim, o que eu costumo falar é o seguinte: se isso fosse verdade, a atividade física ela aumenta a frequência cardíaca, ela também aumenta a pressão, mas ela é benéfica, ela traz benefícios, né? Mas o que eu tenho muito medo são essas substâncias que prometem fazer isso, associada a uma bebida alcoólica, associada a uma atividade física, em que no excesso pode sim trazer prejuízos. Então, nem tudo que aumenta a frequência cardíaca faz mal, mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso, num paciente que tem alguma alteração, ou numa pessoa que tem alteração, ela pode trazer malefícios. Doutor, e por que essa busca incessante aí para o aumento da frequência cardíaca? Por exemplo, até a gente ouve várias recomendações que o ideal é para perder peso, né? Quando a pessoa está procurando perder peso fazendo exercício. O ideal não é, inclusive, que a frequência cardíaca seja muito alta. Por que essa procura e essa competição? Chegou a tanto aqui no meu relógio, meu frequencímetro, né? Adriana, é um problema muito sério. Eu brinco, aquilo que eu falo, né? Aquelas pessoas que vão para a academia, vão fazer aquelas aulas em que a frequência cardíaca chega a 200, a 210, ou 180, 190 até. Essas são perfeitas para ir no consultório e falar: doutor, eu não estou conseguindo perder peso e me mato na academia. E não perde mesmo. Né? Existe uma frequência cardíaca, um nível de treinamento que ela traz benefício tanto para o coração quanto para a perda de peso. Quando você passa dessa frequência cardíaca, quando você exagera na atividade física, você acaba queimando proteína e não gordura e muito menos carboidrato. Então, existe uma faixa de treinamento ideal para cada pessoa. E isso não depende de idade, não depende de peso, isso depende da pessoa. Por isso que é importante, quando você vai iniciar um programa de atividade física regular, que é essencial para o bem-estar, é importante que você passe numa avaliação com um cardiologista, passe na avaliação com o médico, para você poder caracterizar qual que é essa faixa ideal de treinamento. E aí sim a gente poder orientar a forma correta de fazer essa atividade física. Agora, doutor, existe, por exemplo, a gente falou aqui da taurina, a gente falou aqui da cafeína. O que eu soube é que hoje eles estão querendo, para melhorar o desempenho do energético, eles põem outras substâncias. Que outras substâncias e qual o perigo disso? Muitas vezes, até energéticos, a gente pega umas marcas que a gente nunca ouviu falar. Chegou marcas de 450 miligramas de cafeína. Nossa. E uma vez a gente acabou mandando avaliar uma marca que veio importada, eu não vou me lembrar de onde era o país, mas uma marca importada que tinha até sibutramina dentro da formulação. Então, quer dizer, muitas vezes não era registrado pela Anvisa. Sibutramina é usado para regime, não é? Para emagrecer. Sibutramina são aquelas medicações para diminuir o apetite, né? E que ela é super restrita, a Anvisa libera o uso, mas sobre receita carbonada, com algumas restrições. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eles prometem alguns resultados e esses resultados são secundários a algumas alterações importantes que não estão realmente só aquilo naquela bebida. Agora, doutor, o que o senhor podia dizer assim, para a gente encerrar, que as pessoas devem observar, tomar cuidado quando chega numa balada, por exemplo, porque às vezes também já está misturado com a bebida, o energético. O que é legal a gente ter em mente? Eu acho que a primeira coisa que é essencial é você orientar
que sempre a bebida alcoólica tem que ser usada com muito cuidado. Isso é o primeiro ponto. Em segundo lugar, que você tem sempre que, independente da idade, você tem que passar no seu médico, você tem que fazer seu check-up, você tem que fazer acompanhamento, porque muitas vezes você tem uma doença que você não sabe e que isso pode indicar. E, em terceiro lugar, nunca misturar. Quando você vai misturar bebida alcoólica com energéticos, com substâncias estimulantes, isso pode ser perigoso. Você não é químico, né? Então não experimente. Exatamente, exatamente. E tomar cuidado, tudo que é feito com excesso pode trazer prejuízo. Se for com parcimônia, com cuidado, provavelmente seria a melhor conduta a ser tomada. Maravilha, querido. Muito obrigado, Imagina, viu? prazer É foi muito meu. claro. Bacana mesmo. E olha...